Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós vamos abrir nossa Bíblia hoje no livro de Provérbios, capítulo 24, e vamos ler do versículo 17 até o 20. Provérbios 24, de 17 a 20, diz assim a palavra do Senhor: Não se alegre quando o seu inimigo cair, nem exulte o seu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e se desagrade e desvie dele a sua ira. Não se aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja dos ímpios, pois não há futuro para o mal, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, leva essa palavra até os corações, que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos compreender aquilo que o Senhor deseja ministrar aos nossos corações no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, a gente tem trazido à igreja uma série de mensagens e muitas vezes demoramos um pouco, mas voltamos ao mesmo assunto, tal a necessidade de consertos nessa área específica. E hoje eu queria falar a respeito da libertação e da cura interior que andam juntas. O livro de Provérbios é o livro sapiencial, que é também o grande devocional da Bíblia Sagrada. Nele encontramos instruções práticas para o nosso viver diário, em todas as áreas da nossa vida, mas especialmente na área da convivência com os nossos semelhantes, que é uma área tão delicada, tão complexa, tão difícil. E o Senhor, Ele nos dá instruções preciosíssimas aqui. Quais as duas instruções que são a viga mestra deste contexto que nós acabamos de ler? Primeira, não devemos nos alegrar com a queda do nosso opositor humano. Isso desagrada ao Senhor e faz Ele desviar a sua ira do inimigo. E o texto diz: não se alegre quando o seu inimigo cair, nem exulte o seu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e se desagrade e desvie dele a sua ira. Em segundo lugar, ou a segunda verdade aqui, não menos importante do que a anterior, não devemos nos aborrecer ou ter inveja dos maus, eles não têm futuro e a sua lâmpada será apagada. E o texto diz: não se aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja dos ímpios, pois não há futuro para o mal, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Nós estamos vivendo um tempo dificílimo sobre a terra, especialmente na nossa nação. Nunca se viu tantas estranhezas, sobretudo no meio do povo de Deus, no povo que tem sido chamado pelo nome do Senhor. Quantas contendas, quantos litígios em lares de servos e servas de Deus, em litígio constante com familiares, pais, mães, irmãos. A coisa tem sido séria demais. E não por outra razão temos visto vidas completamente travadas em todas as áreas por conta desses litígios. E isso nos leva a algumas considerações sobre esse assunto tão delicado. Primeiro,
Percorrendo a trilha de Provérbios, nos deparamos com verdades impactantes, sobretudo acerca das nossas próprias inclinações. Em um mundo de injustiças sociais, violência exacerbada, desigualdades e absoluta falta de compaixão, parece lícito se alegrar com a queda do perverso. E tendemos a nos alegrar quando cai o nosso inimigo humano ou quando sofre os reveses da vida. Mas será que essa é uma atitude genuinamente cristã? Surpreendentemente, nos deparamos com a verdade descrita nos versículos que nós acabamos de ler. O autor de Provérbios diz: não se alegre quando o seu inimigo cair, nem exulte o seu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e se desagrade e desvie dele a sua ira. Aí eu só queria chamar a sua atenção para algo importantíssimo, revelado aqui. Adivinha para cima de quem será desviada a ira de Deus quando nós nos alegramos com a queda do perverso, a queda do nosso opositor humano? Exatamente, para cima daquele que se alegrou com a desgraça do outro. Meu Deus, que coisa tão séria! Como é que a gente não percebe isso? Poucos se dão conta desta verdade. Não podemos perder de vista que o padrão do Senhor é altíssimo. Ele diz: sede santos como eu sou santo. Muitos têm se desviado da palavra do Senhor, da comunhão da igreja, e isso tem trazido muita tristeza a muitos corações. Essas pessoas, elas preferem escolher as suas inclinações de que observar aquilo que o Senhor ordena em sua santa palavra. Certamente a fatura dessas pessoas virá num valor altíssimo. Que o Senhor tenha misericórdia, que toque esses corações, que haja arrependimento sincero e que haja um desejo lícito de voltar ao Senhor. Em segundo lugar, há um ditado popular que diz que a vingança é um prato que se come frio. Ou seja, quem deseja se vingar fica à espreita da oportunidade para se regozijar depois. Eu já vi isso tantas vezes. Como também vi essa postura acabar muito mal. Que tal você pedir ao Senhor que lhe dê oportunidade de ser benigno, de ser benigna, compassivo, compassiva com aqueles que lhe são contrários, com aqueles que o perseguem, aqueles que fazem da sua vida uma verdadeira loucura, perseguem você sem causa. Eu aprendi essa oração faz tempo e tenho rogado ao Senhor que me dê oportunidade de ser benigna e compassiva com aqueles que se afastaram de mim, aqueles que não gostam de mim, aqueles que me perseguem de um jeito ou de outro. A vingança é uma inclinação maligna e o Senhor deseja nos libertar dessa inclinação. A vingança nasce da mágoa profunda, sedimentada no fundo da alma. Não é bom ser depósito de lixo emocional, onde há lixo, há toda espécie de infestação, e no caso específico aqui desse tipo de lixo, a infestação é maligna. A infestação é por ações e presenças demoníacas. Que nós possamos parar. Mais uma vez eu faço um apelo a você que me ouve: livre-se desse lixo emocional que está aí nos porões da sua alma, fazendo da sua vida um verdadeiro inferno. Vigiemos e oremos para não cair também nessa tentação. Em terceiro lugar, ao Senhor pertence a vingança. Ele retribuirá o ímpio
segundo as suas obras malignas. Ninguém passa pela terra, ninguém que fez uma semeadura boa ou má, passa pela terra sem a colheita, sem a devida colheita. E quando essa semeadura foi maldita, misericórdia dessa colheita. A nós não foi dado autoridade ou sequer o direito de nos regozijar com a queda do ímpio. Não. A sua própria maldade recairá sobre ele. Mas o Senhor nos proibiu de nos alegrar com essa queda. O apóstolo Paulo, falando aos romanos, diz: não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. É o Senhor quem assume a nossa defesa. Ele apagará a lâmpada dos perversos. Ele é o nosso juiz, Ele é o nosso advogado, Ele é o poderoso guerreiro, o Senhor dos exércitos, que vai à nossa frente, lutando a nossa luta. Tão somente confiemos no método de Deus. Se aquele que nos persegue não mudar de atitude, o Senhor entrará com a providência mais drástica. Mas não queira se colocar como arma para atingir o seu adversário humano. Deixa Deus operar. E para concluir, eu queria deixar pelo menos 3 lições que nós aprendemos aqui. Primeira, temos falado sim insistentemente nos últimos tempos sobre o assunto devido às muitas escutas de mágoas antigas. Meu Deus do céu, quantos depósitos de mágoa ambulantes temos visto nos últimos tempos. Misericórdia. A igreja está doente, precisa de cura. A mágoa tem sido a grande isca maligna que tem mantido muitos em cativeiro. É tempo de libertação e cura. Segundo lugar, somos exortados a, se possível, viver em paz com todos. Mas nem sempre essa paz depende de nós. Há os que possuem uma alma beligerante, que brigam, guerreiam por tudo e por nada, principalmente no tempo de hoje. Estão sempre armados, na defensiva, prontos a agredir. A palavra trazida ontem foi também sobre esse assunto, sugerindo que desarmemos o inimigo. Quando ele tiver fome, que devemos dar de comer; quando tiver sede, que devemos dar de beber, para que com isso possamos espalhar brasas vivas em sua cabeça, ou seja, constrangê-lo com atos concretos de amor. Em terceiro e último lugar, é bom guardar certa distância desses e orar por eles para que o Senhor faça uma obra nesses corações. Não precisamos nos submeter ao seu poder de fogo. Talvez um dos maiores e mais difíceis exercícios de piedade seja o exercício do perdão. E não é sem razão que o Senhor usa tantos textos da sua palavra para falar sobre esse assunto. Perdão, repito 1000 vezes se for preciso, não é um sentimento. É uma atitude baseada na ordem de Deus. Perdoai-vos mutuamente. Sério demais. Se alguém nunca lhe pediu perdão por uma ofensa feita, adiante-se a essa pessoa e libere perdão. Faça isso gotejando em oração continuamente, até que a memória da dor se esvaia. Não é a memória do fato, porque isso aí seria amnésia, mas a memória da dor, aquela memória que machuca, aquela memória que fere, isso se esvai com o perdão.
Muitas vezes, dependendo de quem foi a pessoa que ofendeu, esse perdão pode demorar um pouco mais ou um pouco menos. Mas é importante começar já a liberar esse perdão sobre aqueles que nos ofenderam, que nos feriram. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, hoje queremos orar pelos doentes de alma, Senhor, por aqueles que estão feridos, abatidos, quebrantados, entristecidos de espírito e que carregam fardos imensos, vida fora, das mágoas sofridas. Que o Senhor traga hoje libertação e cura para esses queridos. Que o Senhor visite os leitos daqueles que estão amargando ofensas recebidas. Que o Senhor visite os enfermos, especialmente a nossa irmã Ruth. Que o Senhor esteja visitando nossa pequena comunidade, abençoando a cada um dos irmãos, renovando as forças de cada um, e que em nome de Jesus, Senhor, que toda mágoa, que todo ódio, ele arrefeça e dê lugar ao perdão legítimo nesses corações, em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, a comunhão e as consolações do Santo Espírito estejam sobre todos vocês e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, desde agora, para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe ricamente.